Senhoras e senhores, dando sequência ao nosso seminário, para o primeiro painel, convidamos as seguintes autoridades para compor a mesa. O doutor Luiz Felipe Salomão Filho, sócio na Salomão Advogados. Os expositores serão o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, a juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Clarissa Tauck. O doutor Newton Belli, bacharel em Direito pela USP, com especialização em Direito Privado e Processo Civil, pós-graduado em Direito Empresarial pela FMU de São Paulo. Convido o advogado e sócio, diretor de Camilo Advogados e professor doutor na Faculdade de Direito do Estado de São Paulo, doutor Rui Pereira Camilo Júnior. O doutor Marty Kenny, advogado na Marty Kenny Solutions. Para a condução desse painel, tem a palavra o doutor Luiz Felipe Salomão Filho. Muito bom dia a todos. Em primeiro, como não poderia deixar de ser, eu queria fazer uma extensa saudação ao Dr. Rodrigo e ao Dr. Krikor Kayserlian. Ano após ano que a gente vê esses eventos aqui, todos os anos, sempre com alguma novidade, e nesse ano nós estamos no 6º seminário. Então, eu queria primeiro saudá-los pela organização desse importante evento, ano após ano, dizer que a cada ano eles melhoram aqui na formação dos painéis e trazem assuntos muito contemporâneos para a gente poder debater por aqui. Em segundo, depois dessa breve saudação, eu queria também saudar o ministro de sempre, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, que aqui nos brindou com uma saudação inicial. Saudar o ministro Moura Ribeiro, pela sua participação em relevantes casos sobre o tema. O ministro Moura é juiz desde 1983, portanto, tem 41 anos de magistratura. Só no Superior Tribunal de Justiça que nós presenciamos são diversos casos contribuindo para a formação de jurisprudência no direito civil e, sobretudo, no direito de insolvência, que é o que a gente está discutindo aqui nesse painel. Então, parabéns, Rodrigo, por manter o ministro Moura na abertura, não só nesse ano, como nos demais anos. É realmente um exemplo para aqueles que estudam direito civil e direito de insolvência. Continuando, eu queria saudar aqui todos os magistrados presentes na pessoa da desembargadora Anglizei e do doutor João, pelos seus relevantes serviços prestados nessa área de insolvência, recuperação judicial e direito empresarial, cada um, a doutora Anglizei no Mato Grosso e o doutor João em São Paulo. Na sequência, eu queria saudar todos os membros do Ministério Público, na pessoa do doutor Paulo César do Passos, que aqui nos sucedeu, membro desse Conselho Nacional do Ministério Público, e do doutor Eronides, meu querido amigo, procurador em São Paulo. E, por fim, mas não menos importante, saudar todos os advogados aqui presentes, na pessoa do doutor Gustavo Sanseverino, da procuradora da Fazenda, Márcia Bezerra, e do doutor Márcio, ex-promotor e hoje um grande advogado, também um grande amigo meu aqui presente. Feitos esses breves saudações à plateia, o meu papel aqui, Rodrigo, e eu lhe agradeço por ter me colocado num painel com tanta gente boa, é só fazer a introdução e a apresentação de cada um, obviamente tomando o menor tempo possível para que eles possam fazer suas respectivas introduções. Razão pela qual eu lhe agradeço, Rodrigo, pela essa missão que me foi concedida aqui, de maneira que não terei problemas para cumpri-la. Inicio a saudação do nosso painel pela doutora Clarissa Tauck, juiz em São Paulo, também com relevantes serviços nessa área, juiz empresarial lá, e hoje auxiliando o Corregedor Nacional de Justiça, Mauro Campbell, aqui no vizinho do CNMP, o CNJ. Sigo
fazendo uma breve saudação e um agradecimento pela menção ao ministro Humberto Martins, nosso sempre presidente do STJ, e também hoje na terceira turma de Direito Privado, com muito relevantes precedentes nessa área de Direito Civil e na área de insolvência. Sigo na apresentação, agora apresentando o promotor Newton Belli, com especialização pela USP em Direito Privado e Processo Civil e pós-graduado em Direito Empresarial, que também nos brindará aqui com a função do Ministério Público, as modificações e o consensualismo nessa área. O professor doutor Rui Pereira, que trará também um caso que teve a oportunidade de participar para nos brindar aqui com um exemplo prático. E, por fim, Martin Kenny, que trará sua experiência internacional nessa área de consensualismo e acordos em casos complexos. Bom, gente, feita a breve apresentação e as saudações, eu destaco aqui a importância desse tema escolhido para o 6º Seminário Internacional de Rastreamento de Ativos, uma vez que, hoje em dia, e todos sabem, os casos têm sido cada vez mais complexos. A jurisprudência tem sido formada a partir de exemplo e casos que são além daqueles que antes costumavam ser. E eu cito um exemplo aqui, que eu tive a oportunidade de participar, de certa forma, que foi o caso Americanas, que começou em 2023 e ainda segue hoje. Um caso que se iniciou a partir de uma grande fraude que resultou numa insolvência profunda da companhia, que até então era saudável, e todos os tipos de instrumento de consensualismo foram utilizados. Aquele caso, muitos exemplos e muitas questões laterais chegariam ao STJ para a formação de uma importante jurisprudência. No entanto, o caso foi resolvido em grande parte com acordo com os principais credores e a companhia. É óbvio que a fraude e as questões criminais continuam a ser apuradas nos seus devidos fóruns, nas suas devidas jurisdições, mas para o bem da empresa, para a garantia do soerguimento da empresa, houve relevantes acordos nos autos que permitiram que a empresa continuasse, como continua hoje, a prestar sua atividade empresarial, gerando tributos, trabalhos e toda a questão da preservação de empresa que permeia a lei. Mas fato é que, se não fosse essa solução consensual, provavelmente a empresa não teria conseguido sair do momento de crise aguda que a fraude gerou. E, por outro lado, também aqueles que a cometeram terão, obviamente, ou estão sendo devidamente julgados em seus apropriados fóruns. Então, veja que um caso extremamente complexo, a partir de modos consensuais, conseguiu-se chegar ao final com um plano aprovado com 97% dos credores que ali estavam e que ali votaram. Então, por essa razão, eu parabenizo novamente a organização por pela escolha no tema e já, de logo, passo a palavra ao nosso sempre presidente, ministro Humberto. Rodrigo, o senhor me designou aqui 12 minutos para cada um, mas eu não sou nem maluco de botar um tempo aqui para as palavras do ministro, de tal maneira que o senhor tem o tempo que julgar necessário, presidente. Palavra com o senhor. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia aos nossos participantes. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao doutor Rodrigo, presidente do IBRA, e todos os seus diretores pelo convite. Sempre uma alegria e uma honra se fazer presente aos eventos do IBRA, evento de natureza não só jurídico, mas, sobretudo, de defender os interesses do Brasil. Isso é muito importante. Além de discutir temas relevantes do mundo jurídico, mas temos que também desenvolver temas com relação ao nosso crescimento econômico e social. Não existe desenvolvimento no país sem equilíbrio econômico e sem estabilidade jurídica. Também quero agradecer aos nossos ministros do STJ, aos ministros Sebastião Reis e Moura Ribeiro, que se faz presente neste encontro jurídico, neste seminário, trazendo às luzes seus ensinamentos e sabedoria a este grande encontro, a este notável conclave. Também quero agradecer
ao nosso mediador e presidente da mesa, né? Evidentemente não está contando ainda os minutos, né? O ministro Luiz Felipe Salomão, que... Não, o ministro é porque é o pai, a gente vê o filho. Aí, então, o nosso advogado, Felipe Salomão Filho, ele aqui, com muita sabedoria, fez a apresentação aqui dos expositores deste primeiro painel e, ao mesmo tempo, traçando rapidamente algumas linhas da importância com relação a esse tema, que é um tema que vai tratar sobre o rastreamento de ativos, não é? Também quero agradecer aos meus companheiros de mesa, não é? Aqui eu quero agradecer à doutora Clarissa Tauque, grande magistrada, que hoje presta um relevante serviço na Corregedoria Nacional de Justiça CNJ, também auxiliando um dos maiores amigos que eu tenho, amigo e irmão, ministro Mauro Câmpio, que realiza um grande trabalho como Corregedor Nacional de Justiça, substituindo também a outro notável corregedor, aí eu agora vou falar do pai, ministro Luiz Felipe Salomão, que hoje é o nosso vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, não é? Também quero destacar o nosso Nilton Belli, que é bacharel em Direito, advogado da USP, pela USP, com especialização em Direito Civil e Direito Privado, que é o mesmo, também representando muito bem o Ministério Público do Estado de São Paulo, ou seja, o nosso Ministério Público brasileiro. Também quero saudar o Rui Pereira Camilo Júnior, advogado que representa muito a nossa ordem dos advogados do Brasil, onde se tem um advogado, a ordem se faz presente. Então, o Rui, ele é também parecerista, árbitro, advogado, não é? E professor, doutor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, a nossa USP, como diz sempre o Toffoli, da nossa famosa e notável Universidade e Faculdade do Largo de São Francisco. Muitos até querem chamar Largo de São Francisco e não Faculdade de Direito nem Universidade de São Paulo. Isso é uma vaidade, inclusive, dos acadêmicos, né? Também quero saudar o Martin Kennedy, advogado da Martin Kennedy, e dizer que é uma alegria também tê-lo conosco e compartilhar e aprender com vocês sobre um tema muito importante, que é sobre os métodos alternativos de solução de conflitos. E esses métodos alternativos levam ao mapeamento e ao verdadeiro caminho do rastreamento de ativos por intermédio da Unidade Nacional de Capacitação. Então, vou agora entrar propriamente no meu tema. Então, o tema que eu escolhi, agradecendo o convite do IBRA, é no 6º Seminário Internacional de Rastreamento de Ativos, é falar sobre ativos no combate ao crime aquisitivo. E eu vou traçar algumas linhas sobre a visão geral dos métodos alternativos de solução de litígios e a falência. Esse é o tema que me foi dado para traçar algumas linhas sobre uma reflexão mais aprofundada sobre um tema notável de grande importância para o desenvolvimento nacional. Quero também homenagear a 2 homens que foram, um deles homenageado hoje, especialmente ao Matias, que é um notável jurista, professor, advogado, magistrado, mas, sobretudo, um homem ímpar que serve de exemplo não só na sua vida profissional, mas na sua vida pessoal. Nossas homenagens, nossos parabéns ao IBRA. E também aproveitar, na pessoa do nosso querido Gustavo Sanseverino, dizer que o STJ sempre teve um grande magistrado, um grande ministro, que é o ministro Sanseverino, que eu tive o privilégio de sucedê-lo, me espelhando para tentar ser um pouco próximo à sua sabedoria, ao seu conhecimento no direito privado, na terceira turma. Ao nosso Sanseverino, através de sua pessoa e de sua mãe, as nossas homenagens. Então, quero destacar que o tema Visão Geral
dos métodos alternativos de solução de litígio e à falência, é um tema que vai buscar a sua evolução aonde? No direito brasileiro, no tocante ao tratamento destinado à resolução de conflitos, o que deve principalmente ao fato de que a nossa Constituição cidadã, a Constituição de 88, que trata sobre esse tema, preconizam tanto o acesso à justiça como a efetividade e a celeridade, como condições para a otimização dos serviços prestados pelo Judiciário, que tem como fim essencial a pacificação social, ou seja, trazer a coesão e a paz. É isso que nós buscamos, através do tema a paz, o desenvolvimento, o crescimento e a dignidade das pessoas, mas, sobretudo, dando qualidade de vida com desenvolvimento econômico e social. Também quero dizer que, atento a essa realidade, o nosso Conselho Nacional de Justiça, tão bem presidido pelo ministro Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, e pelo ministro Mauro Câmbio, como corregedor nacional de justiça, sempre destacam com belas palavras, mas, sobretudo, com bastante caminhos para a solução de alguns temas, também, no caso específico, na Resolução 125. Resolução 125, que é de 2010, e suas posteriores alterações, que cuidou de uma forma inovadora da política de tratamento adequado dos conflitos de interesse que tramitam no judiciário brasileiro. Também podemos afirmar que é sabido que, embora a jurisdição oferecida pelo Estado possa ser tida como um direito fundamental do cidadão, ela não representa um único mecanismo de solução de conflitos admitidos na atualidade, havendo outros mesmo não dotados de idêntica formalidade, mas que implicam em respostas legítimas para a eficiência desse tema, a exemplo da autocomposição, autotutela e mediação. Contudo, não obstante, o direito brasileiro ampare, sem prejuízo da jurisdição, as soluções como conciliação e mediação, a arbitragem, a recorrência do pensamento de litigância ainda é bastante frequente. É bastante frequente entre as partes, porque também se buscam soluções alternativas para realizar e solucionar esses conflitos, não só através de meios judiciais, mas também de métodos extrajudiciais ou métodos alternativos, a exemplo da conciliação, arbitragem e mediação. Incentivar a popularização dos mecanismos de solução visa, assim, no meu sentir, a que o Judiciário preste um trabalho cada vez melhor. Que trabalho cada vez melhor? À sociedade brasileira, à sociedade, aos instrumentos da cidadania, sem descuidar de suas garantias constitucionais, como acesso à justiça, segurança jurídica e a duração razoável do processo. São qualidades institucionais, mas que a Constituição assegura a todos: o acesso à justiça, a estabilidade de suas decisões, mas, sobretudo, também um razoável tempo do processo. O processo tem que ter o seu início, o seu meio e o seu fim. Por isso que o CNJ, como mecanismo de dar esta segurança, também cobra dos senhores magistrados e das instituições um tempo razoável para a resolução dos conflitos e o restabelecimento da paz social, com a solução das demandas, seja de forma judicial, mas também incentivando as formas alternativas através de soluções, de mediações, através da arbitragem e através da mediação. Também podemos afirmar a todos que, avançando no tema, temos uma outra recomendação anterior, que é a recomendação 58
do CNJ de 2019, alterada pela recomendação 112. Aí não seria uma resolução, é uma recomendação. Não seria o que nós chamamos de um provimento, mas uma recomendação de uma orientação do CNJ, sugerindo o uso da mediação como forma de auxiliar a resolução de conflito entre o empresário e a sociedade em recuperação ou falidos e seus credores, fornecedores, sócios, acionistas e terceiros interessados nos processos, em razão da Lei 13.105, de 2015, da Lei 13.140, também de 2015, e do artigo 20, letra A, da Lei 11.101, de 2005, sempre incentivando esses meios alternativos. Também podemos registrar que a Lei 14.112, de 2020, incorporou a conciliação e a mediação ou incidentais no processo de recuperação judicial. Por fim, indispensável salientar também a importância e a participação do Ministério Público, a participação do órgão que defende o Estado democrático de direito, mas, sobretudo, a garantia e a fiscalização da boa aplicação da lei. O Ministério Público é um órgão de combate à corrupção, é um órgão de combate ao desvio das verbas públicas ou desvio de dinheiro que deve ser destinado em favor da coletividade, em favor da cidadania e do cidadão brasileiro. É indispensável salientar, assim, a importância do Ministério Público brasileiro, seja federal, seja estadual, nas mediações e conciliações, dentro da recuperação judicial e da falência. Vejo que este evento está sendo realizado na casa mais correta, no Conselho Nacional do Ministério Público, tratando de um tema que tem verdadeira ligação com o Ministério Público. Integrei o Ministério Público de Alagoas com muita alegria, com muita satisfação por 3 anos, quando me formava com 20 anos de idade e era aprovado e nomeado para exercer o Ministério Público Estadual, com muita alegria, tendo o meu pai como procurador de Justiça. E integrei o Ministério Público por 3 anos e, posteriormente, fui fazer parte da Advocacia do Estado, como procurador de Estado, depois tendo o orgulho de ser presidente da Ordem, desembargador pelo 5º e, pelas bênçãos divinas e dos homens, chegar ao Superior Tribunal de Justiça. Mas dizendo que essas instituições, advocacia, Ministério Público, magistratura e instituições democráticas, sempre trabalham de mãos dadas com a jurisdição, com a cidadania e no respeito à Constituição, pelos direitos humanos e dignidade das pessoas humanas, trazendo para todos nós um mundo igual, fraterno, solidário e digno entre homens e mulheres, uns respeitando aos outros, dando a todos eles as mesmas oportunidades para as suas atividades, porque homens e mulheres juntos constroem um planeta de amor para todos, com muita solidariedade. Também quero destacar que a recomendação, temos também recomendações do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, a exemplo do Conselho Nacional da Magistratura, que é a recomendação 102, que todos os promotores de justiça federal ou estadual conhecem, que é a recomendação 102, de 8 de agosto de 2023. E o que busca essa recomendação? Busca a atuação especializada do Ministério Público nos processos de recuperação judicial e de falência, considerando que a aplicação ineficaz das ferramentas legais do sistema de insolvência empresarial, como sabe muito bem a nossa querida Clarissa, que inclusive faz parte na recuperação judicial com muita competência na vara específica de São Paulo, nós dissemos e destacamos que esse sistema de insolvência empresarial gera, quando não bem aplicado, prejuízos sociais gravíssimos. E temos que atuar, o Ministério Público,
em defesa do interesse da sociedade e do funcionamento também da economia. Então, o Ministério Público trabalha juntos com a magistratura e com a advocacia, no sentido de fortalecer o Estado de Direito, mas, sobretudo, a aplicação dos recursos públicos em favor do cidadão e da cidadã deste Brasil. Também quero encerrar dizendo que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal. E, ao lado da magistratura e da advocacia, desempenham relevantes e notáveis serviços em favor de uma economia forte, onde não haja desvio de verbas, mas, sobretudo, para que os poderes trabalhem em favor de uma gestão justa, ética, mas, sobretudo, todos nós sabemos que nós somos servidores do público e o maior de todos eles é o cidadão. Nós somos apenas instrumento do poder, proprietário do poder é o cidadão. É essa a função essencial dos três poderes da República. Todo o poder vem do cidadão e em seu nome será exercido, seja pela magistratura, pelo Ministério Público, pela advocacia, pelo Legislativo, ou seja, pelas instituições democráticas. Por isso que estamos debatendo um tema de total relevância, que é discutir o rastreamento de ativos em prol de uma sociedade forte, justa, igual, onde todos tenham oportunidade de crescer, de viver, de sonhar e de realizar um mundo de oportunidade para todos. Contrário à guerra, mas sempre divulgando a paz. Quero encerrar, assim, as minhas palavras, agradecendo a oportunidade de estar com todos vocês, dialogando sobre o tema rastreamento de ativos neste 6º Seminário Internacional a convite do IBRA. E vamos todos juntos, com muito amor, com muita fé, com muita sabedoria e com muita justiça, trabalhar em prol de uma sociedade igualitária, com crescimento econômico, mas com justiça social. Assim, de mãos dadas, instituições democráticas, Ministério Público, advocacia, magistratura e todos nós, operadores do direito, por um Brasil de todos para todos, com amor, com fé e com esperança, a nossa bandeira maior. Sempre juntos, que Deus ilumine a todos nós, sem guerras, com amor e com igualdade. O mundo é feito para nós, vamos caminhar de mãos dadas para o amor, para a paz e para a dignidade e para a igualdade entre homens e mulheres, sem distinção de cor, de sexo e de condição social. Somos iguais. O Brasil e o mundo é de nós, é de todos nós, criado e feito pelo Criador. Amar, crescer, multiplicar em prol de um mundo e de uma sociedade igualitária, fraterna e justa. Que Deus abençoe este grande evento. De mãos dadas, sempre juntos, Deus no comando. Antes de voltar a comentar aqui, eu queria fazer uma saudação muito especial ao ministro Sebastião Reis. Em nome do painel aqui, a gente agradece muito a presença do ministro aqui, nos brinda com a sua presença, ministro na 6ª turma, 3ª sessão e hoje também na Corte Especial do STJ, tem precedentes muito relevantes para a matéria aqui, sobretudo na questão de fraude. Muito obrigado, ministro, pela presença aqui. O ministro Humberto trouxe aqui pontos cruciais para o debate, sobretudo a questão dos dispositivos do CNJ, resoluções do CNMP e também a sua experiência na 3ª turma, Direito Privado. Recebe muita matéria, ou todas as matérias relacionadas à insolvência, falência e recuperação judicial, de tal modo que a gente agradece muito a exposição, a rica exposição aqui, inclusive, com a experiência no STJ e os dispositivos do CNJ e do CNMP, mas, para evitar me alongar novamente, até pelo adiantar da hora, eu passo a palavra direto ao professor doutor Rui Pereira, para que possa fazer também a sua exposição. A palavra é sua, professor. Bom dia a todas e a todos. Eu cumprimento esse egrégio público na pessoa do ministro Sebastião Reis. Muito obrigado por nos ouvir.
Queria cumprimento meus colegas de mesa, o doutor Luiz Felipe, o ministro Humberto, que nos entusiasma a todos com essa sua pregação da paz e da justiça, né? Uma pregação empolgada que nos anima e mantém o público acordado para agora eu tentar adormecê-los, né? Cumprimento a doutora Clarice, meu querido colega de Ministério Público, mas nós, advogados, juízes e promotores, somos todos colegas, doutor Newton Belli e também o doutor Martin Kenning. A boa educação diz que eu devo começar agradecendo ao convite. Eu agradeço ao IBRA, na pessoa do doutor Rodrigo Kayserlian, pela oportunidade de estar aqui com pessoas com que a gente tanto admira, discutindo um tema tão relevante. Eu vou usar na minha apresentação 2 chapéus. Eu vou começar com o chapéu de professor da Universidade de São Paulo, depois eu vou tirar e vou pôr meu chapéu de advogado que sou de devedores, de credores. Então, eu vou fazer uma breve consideração teórica, porque senão não seria professor, né? Mas depois vou discutir o que talvez seja mais proveitoso, que é apresentar um case concreto de uma ampla transação que aconteceu no Foro de São Paulo, envolvendo uma falência rumorosa, a falência da Petroforte. E eu principio a parte teórica, né? Chamando a atenção de todos, né, lembrando, quando a gente fala muito do princípio da recuperação da empresa, a gente fala pouco do princípio da concursalidade, que, para mim, é a pedra fundamental da insolvência. E o que quer dizer concursalidade? Concursalidade quer dizer o seguinte: todos os credores devem acorrer e participar do procedimento. Então, todos no mesmo barco. E, ao mesmo tempo, há uma dimensão quase material no princípio da concursalidade, porque todos os ativos e bens do credor também devem ser trazidos para o concurso. São 2 faces da mesma moeda. E aqui é que entra o tema do rastreamento de ativos. Nós precisamos que os ativos ocultos do devedor sejam identificados, sejam arrecadados e sejam trazidos para a massa. E, muito bem, quando os bens localizados e rastreados são de titularidade do próprio falido, não há que se falar em transação. Aqui nós temos que cumprir a sentença de falência, que mandou arrecadá-los. Aqui não há espaço para transação. Onde há, e é fundamental a transação, é numa outra situação. É a situação em que os bens, originalmente do falidos, ou que com ele tenham relação, estejam em titularidade de terceiros. Ali não tem jeito. Ali o Estado de Direito exige que a gente se sirva ou de uma ação revocatória, ou de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para poder, enfim, buscar, num primeiro momento, a declaração da fraude ou da confusão patrimonial, e, no segundo momento, a determinação de penhora ou de arrecadação daquele bem, ou até uma condenação pecuniária daquele terceiro partícipe da fraude. Então, nós temos uma situação, a transação aqui sim se coloca como um elemento eficiente para a gestão de um processo concursal. Eu diria a todos que todos aqui que conhecem, a maior parte convive, que aqueles que não são advogados, ou juízes, ou promotores, sejam AJs, conhecem o processo, sabem que a sua marca fundamental é a incerteza. Um processo de conhecimento é incerto quanto ao seu desfecho, né? E, portanto, pode ser, realmente, deve ser estudada a forma pela qual nós possamos buscar uma solução ágil, rápida, para o litígio que, sobretudo, elimine a incerteza, que é a via da transação. Em primeiro lugar, uma questão básica. Nós estamos, no campo da insolvência, estritamente na seara dos direitos patrimoniais disponíveis. Portanto, não há nenhum obstáculo a que o administrador judicial busque uma solução consensual que permita, por concessões recíprocas, o atingimento de uma composição. Aliás, se o Supremo Tribunal Federal nos dá o exemplo que até juízo de inconstitucionalidade permite, hoje em dia, algum tipo de composição, porque não poderia um direito comercial que é essencialmente fundado na autonomia da vontade. Então, evidentemente, essa é uma questão fundamental. Agora, a questão que é o que eu pretendo discutir é qual deve ser a racionalidade do síndico, ou do administrador judicial. O síndico, em relação às falências antigas, o AJ nas novas, quase todo mundo AJ, eu sou muito antigo, eu sou ainda viciado ainda na terminologia antiga. Estava chamando o doutor Newton Belli de curador de massas. Ele falou que não é isso em São Paulo, não tem esse nome há 30 anos, né? Então, mas, enfim, AJ, o síndico, como quisermos, qual deve ser a forma pela qual ele analisa uma possibilidade de uma composição num feito envolvendo rastreamento de ativos e terceiros que estejam em posse desses ativos.
A minha proposta é muito objetiva. Eu acho que nós devemos importar para o direito da insolvência uma figura que existe, que é clássica no direito das sociedades, que é a Business Judgment Rule. O que diz isso? O administrador de uma companhia, ele não tem que acertar sempre. Aliás, ele não sabe se ele acertou ou não acertou ao tomar uma decisão. Ele deve se preocupar com a qualidade do processo decisório. A preocupação dele deve ser que a sua decisão seja desinteressada, seja informada e seja ponderada, né? E isso é exatamente o que eu acho que deve ser a postura do administrador judicial nesse caso. Em primeiro lugar, ele deve evitar, deixar claríssimo, não pode haver conflito de interesse entre o administrador e a massa em relação a uma negociação desse tipo. Ele tem que ser muito zeloso, e aqui é aquela história, né? Não basta ser honesto, a mulher de César tem que parecer honesto. Tem que haver um zelo muito grande, ele está administrando ele tem um dever fiduciário, ele está administrando um interesse de uma coletividade, ele tem que ser extremamente cioso para não ser acusado de ter uma posição de algum tipo de interesse que não o da massa. A segunda questão é a decisão deve ser informada. O que é ser informado? É não apenas consultar advogados, contadores, auditores, sobre a chance de realmente de trazer aquele ativo ao final de um processo para o concurso, mas ele deve, sobretudo, ouvir os principais interessados, que são os credores. Eu acho que o compartilhamento, né, do processo decisório, olha, a sugestão, nós estamos em tratativos, transparência nesse momento, pode ser algo fundamental, porque algum credor poderá trazer algum elemento, algum argumento, algum tema. E o terceiro e o mais importante é a decisão deve ser ponderada. Ele deve sopesar prós e contras da transação. E o que é sopesar prós e contras? Eu tenho o privilégio de dar aula na Faculdade de Direito no curso de negociação, que é uma matéria que os nossos advogados, isso é tão importante, muitas vezes não é dado no curso de graduação. Eu, há vários anos, venho dando essa matéria, e eu digo o seguinte, a teoria da negociação nos ensina que, para você negociar, você tem que ter uma preparação prévia muito importante. E essa preparação implica que você analise com clareza qual é o seu BATNA, Best Alternative to Non-Agreement. Quer dizer, se eu não fizer o acordo, qual é a minha alternativa? Porque aquilo ali é o seu piso. Você pode tentar melhorar uma negociação melhor do que aquela, mas aquele é o seu piso. Então, a gente tem que fazer uma verificação. Se eu não fizer esse acordo, o administrador judicial deve perguntar qual é o cenário para essa massa. E aí entram dois fatores. O primeiro fator é o fator tempo. Se vocês me perguntarem qual a diferença do processo falimentar brasileiro e do americano, é muito simples, é o tempo. A lei é parecida, só que lá o tempo se rege pelo calendário. Aqui, no nosso processo falimentar, o tempo se rege pelas eras geológicas. É mais ou menos, tem alguns processos que começaram no Jurássico, outros na Mesozoica, aquela coisa. Então, o tempo é diferente. E na questão especificamente, eu tenho alguns processos, eu me lembro quando eu era estagiário, nos anos 80, lá, muitos aqui não eram nascidos, eu adorava ver processo de falência, porque era uma visita, eu gostava muito de história do direito, eu começava os processos nos anos 60 e ia vendo, olha, até a tecnologia da máquina de escrever como era, era um estudo de história gostar dessa matéria. E alguns processos, ainda hoje, né, doutora Clarice, alguns processos lá do nosso Fórum João Mendes, estão lá ao mesmo tempo que as torres da Catedral da Sé, já são parte da paisagem da Praça João Mendes, onde fica o Fórum de São Paulo. Então, quer dizer, os nossos processos de falência, eles se arrastam por gerações, é um negócio inacreditável, né? Então, esse fato, e na questão especificamente da busca de ativos, há um componente fundamental do tempo, porque você tem que aqui pegar, você tem geralmente uma cadeia de sessões, e você tem que perseguir toda aquela cadeia para realmente chegar no ativo. Então, cada uma dos elos dessa cadeia é uma batalha, é uma briga, é um conflito, e isso gera muitos desses processos estão paralisados, não estão encerrados, não estão levados, mas estão ainda abertos porque estão aguardando que essa busca de ativos chegue ao trânsito julgado de suas decisões. Então, quando nós trazemos o tema da transação na busca de ativos, nós eliminamos esse componente do tempo, nós trazemos para o calendário uma solução disso. E a gente sabe que tempo é dinheiro, e aí o pessoal das finanças nos mostram que você descontando R$1 milhão daqui a 50 anos, hoje em dia não dá para comprar um carro usado com 20 anos de idade, né? O segundo fator que tem que ser levado em conta é a incerteza, que eu já falei, é inerente a qualquer processo de conhecimento. Há um grande jurista escocês, Neil McCormick, que diz o seguinte: o direito é racional, a gente consegue, mas ele é racional em relação à norma. Eu consigo construir a norma a partir entendendo o sistema, quase de uma forma silogística. Há uma racionalidade na identificação da norma, mas não há racionalidade
na leitura dos fatos. Cada um fará a sua leitura de um mesmo conjunto probatório. Prova não é razão, prova é fé. Né? Eu acredito numa versão ou não acredito numa versão a partir da leitura que eu faço das provas. Isso é altamente subjetivo. Isso, na questão de fraude, se coloca com muita clareza. O síndico, o AJ, o MP podem achar que está comprovadíssima a fraude. O tribunal, a segunda instância, o STJ podem ter uma leitura completamente diferente. Então, há um componente fundamental de certeza que só pode ser eliminada de forma radical mediante a transação. Então, os elementos que o ministro Humberto comentou sobre por que o STJ e o CNJ têm enfatizado isso, vamos tentar trazer mais certeza e solução para os problemas. E eu vou concluir, em 2 minutos, fazendo referência ao caso do Petroforte. Esse caso é um caso extremamente rumoroso, porque ele é um mau exemplo, na minha avaliação, mas sou parte suspeita, evidentemente sou parte, a minha visão é absolutamente parcial, é um disclaimer. Houve a extensão de falência para mais de 400 pessoas físicas ou jurídicas. Essa extensão acontecia lá no passado, não era o tempo que a doutora Clarice, os nossos juízes ali, que atualmente militam, isso foi feito uma época que talvez não havia vários especializados, e eu lembro de um juiz que fazia o seguinte, ele fazia assim, estendo a falência às pessoas de folhas, ele nem se dignava nominá-las, e estendia ali naquele ato a falência para 20, 30 pessoas. Isso causou uma situação muito confusa, é um processo extremamente confuso, tramita há mais de 20 anos. A principal empresa que teve extensão de falência foi uma securitizadora, que é a minha cliente. Essa securitizadora ela tinha recebido um ativo da Petroforte, era uma usina de álcool, valia, vou falar números bem aproximados, 100 milhões de reais. Então, ela pegou esse ativo, foi recebido por ela, e isso fez com que a ela se estendesse a falência da Petroforte. Só que, ao ser estendida a falência, bloquearam-se todos os demais bens dessa securitizadora, que era mais de 500 milhões de reais. Então, quer dizer, aquele ativo contaminado, na prática, acabou abarcando ativos que não tinham nada a ver com aquilo, e nós estamos brigando há 17 anos, eu e o doutor Rodrigo, né, brigamos há 17 anos nesse caso. O que acontece com os credores? Nada. Os credores não podem pôr a mão no dinheiro, porque não se sabe como é que vão receber se isso tudo ainda está sob júdice. E há toda uma série de questões também sobre a posição dos credores da própria empresa que foi estendida, cuja falência foi estendida, há toda uma série de complicações. Então, depois de tantos anos, né, o AJ, uma iniciativa que eu acho corajosa e admiro, falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. O acordo foi muito simples, a justiça salomônica, né, que ainda é um padrão. Dividimos os ativos ao meio. Isso é altamente vantajoso, foi altamente vantajoso para a Mas, porque recebeu muito mais do que aquele ativo que teria sido desviado. É bom para o meu cliente, que poderá sair, né, dessa situação nebulosa, que até hoje eu não sei o que é uma exceção de falência, eu sou professor de direito comercial, eu não sei o que é isso, tenho dúvidas sobre qual o sentido e o alcance disso, mas ela voltará a operar e ela poderá, sobretudo, com o que lhe couber dos seus ativos, pagar aos seus próprios credores, porque hoje os seus ativos estavam servindo a pagar os credores alheios aos credores da Mas. Então, foi algo fundamental, foi um acordo grande, ainda não foi homologado, esperamos que esteja em vias de homologação. O doutor Hilton Belli deu até parecer nesse caso. Então, ministro Humberto, eu acho que aqui se colheu aquilo que o senhor dizia. A falência, que era uma guerra de todos contra todos, credor contra devedor, credor contra credor, virou um instrumento de paz, e isso permitirá aos trabalhadores, sobretudo os trabalhistas, depois de 2 décadas, receberem finalmente seus ativos. Então, esse era o caso que eu queria relatar aos senhores, agradecendo pela atenção. Muito obrigado pela exposição, pela excelente exposição. Professor Rui trouxe aqui a questão da concursalidade, que é o princípio raiz para o rastreamento de ativos, as razões efetivas por que melhora a consensualidade com o caso concreto. Enquanto você estava falando, professor, eu lembrei aqui de um caso que não é bem uma falência, mas ele exemplifica bem a necessidade do rastreamento de ativos. É o caso do Palace 2, que ocorreu lá no Rio. Meu pai, enquanto era juiz, deu uma decisão, foi a única decisão que foi levada a termo e que as vítimas recuperaram algum valor. Muito embora, né, o Sérgio Nair já tenha até falecido, mas todo mundo sabe que ele é dotado de diversos bens fora do Brasil e as vítimas estão lá até hoje sem ter recebido. Hoje é uma ação civil pública que ultrapassa alguns milhões de reais e as vítimas não vieram a receber aquilo porque não se fez ali um trabalho efetivo para trazer esses bens para quitarem aquela dívida que lá ainda existe.
E antes de passar a palavra agora para o Newton Belli, eu só queria fazer uma breve saudação ao desembargador Flávio Bozon, do TRF6, que agora nos brinda com a presença aqui no painel. Newton, a palavra é sua agora. Bom dia a todos. Muito obrigado, doutor Luiz Felipe Salomão. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, mais um que o IBRA me fez, na pessoa, quero agradecer ao doutor Rodrigo, doutor Cricor, que me fizeram esse honroso convite para participar pela segunda vez. O ano passado eu vim, como se diz na gíria, no sacrifício, né? Se eu não tivesse encontrado o meu médico no feriado, e não houvesse exame antidoping no aeroporto, eu não teria participado. Mas, dessa vez, felizmente, cheguei aqui são e salvo. Quero cumprimentar aqui os meus companheiros de mesa, em primeiro lugar, o doutor Luiz Felipe Salomão Filho, que, dentre outras coisas, é filho do nosso ex-corregedor, o Luiz Felipe Salomão, ministro do Superior Tribunal de Justiça e ex-membro do Ministério Público de São Paulo, para quem não sabe. Cumprimento, claro, o sempre presidente e ministro Humberto Martins, sempre com seu entusiasmo, suas palavras de esperança, na busca do melhor direito e da realização da justiça. A doutora Clarissa Talck, que eu tive o prazer de trabalhar enquanto ela ocupava a terceira vara de falências da capital, em muitas dessas demandas, dessas falências a que o doutor Rui Camilo se referiu, da época da construção do Fórum João Mendes, ali dos anos 50, e nós tentávamos sempre, num diálogo, sempre conversarmos para chegar a um ajuste nesses casos tão intrincados e com tantas nuances, às vezes insolúveis. Cumprimento, evidentemente, como eu já disse, o professor doutor Rui Camilo, que, dentre outras coisas, é meu colega de faculdade, eu sou um pouquinho mais novo, mas ele é colega de classe, ou colega de turma da minha mulher. E cumprimento, por fim, ao advogado Martin Kinney, que trará também sua experiência do exterior, com esse tema que nos é caro, tão caro hoje, do rastreamento de ativos. Eu que tive o prazer de estudar uma temporada nos Estados Unidos, fiz a minha especialização lá, e claro, mas não vou falar nada desse tema, eu vou tratar, assim como me foi pedido pelo Dr. Rodrigo, dentro da temática, e fiquei pensando, quando fui convidado a participar desse seminário, cuja temática seria métricas na solução amigável em insolvência com indicativo de fraude. E fiquei pensando, na minha perspectiva de promotor de justiça de quase 30 anos, o que seria uma métrica nessa solução amigável? E, na perspectiva do promotor de justiça, que atua, e eu atuo há quase 22 anos com insolvência, acho que a métrica passa pela mudança de paradigma. A métrica seria a mudança de mentalidade do Ministério Público. Essa é a principal. Então, ao invés do Ministério Público ou do promotor de justiça ser aquele agente perseguidor, persecutor, sempre atuando na repressão, quer do ponto de vista civil ou penal, a partir do momento que ele tem a função de custos iuris, ou fiscal da lei, como se quiserem, no processo de insolvência, ele dentre outras coisas, ele tem que se comportar, e eu vou fazer uma breve, fazer um comparativo histórico das posturas ministeriais ao longo do tempo na área de insolvência. E, para quem não sabe, o Ministério Público de São Paulo foi o primeiro a ter uma promotoria de insolvência ou de falências especializada. Foi a primeira promotoria especializada do Ministério Público de São Paulo. Então, é bem antiga essa atuação. Então, na qualidade de fiscal da lei, ou custos iuris, ou custos legis, como queiram, eu vou abdicar dos academicismos, os termos essencialmente técnicos, e vou trazer uma visão mais pragmática dessa atuação.
Nessa atuação ministerial, ele pode ser um agente aglutinador de todas essas forças, pode auxiliar a traçar um caminho para um acertamento amigável, ainda que exista um panorama de fraude. Então, como eu disse, como eu passei desde da época do Decreto-Lei 7661 até a mudança para a Lei 11.101 e com as subsequentes modificações, agora em 2020, da 14.112, essa postura ministerial ela era muito combativa, muito sempre voltada para o combate não só à fraude, mas vendo os partícipes de um processo de insolvência sempre como fraudadores, como criminosos, e graças à atuação e principalmente ao mérito pessoal de muitos colegas que atuaram, que até hoje atuam na linha de frente do Ministério Público, principalmente o Ministério Público de São Paulo, que eu integro, essa visão foi paulatinamente amenizada, foi sendo amainada, né? Dentre estes membros, está aqui um deles, o Dr. Herói de Santos, que é um dos que contribuiu para essa postura aglutinativa, essa postura colaborativa do promotor de justiça. Há outros, né? Não quero ser injusto, o colega Marco Antônio Marcondes Pereira, o colega Selma Negrão, tantos que passaram pela Promotoria de Justiça e, ao longo do tempo, foram trazendo essa visão um pouco mais abrangente e menos pejorativa daqueles que integram o sistema de insolvência. Então, como eu disse, no passado, até a nomenclatura da promotoria que subsiste até hoje é a promotoria em São Paulo é a promotoria de falências, ou seja, sempre dando aquela nota, aquele viés, aquela característica de algo ruim, dando uma conotação ruim. A nomenclatura da promotoria se manteve ao longo desses anos, embora eu e outros defendam a alteração dessa terminologia para a promotoria empresarial, insolvência, enfim, que tem mais a ver com o perfil daqueles que a integram atualmente. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tive um caso há muitos anos, isso que ainda tramitava sob a égide do Decreto-Lei 7661, da postura combativa, a postura sempre visando a repressão, né? De um colega, por exemplo, havia uma controvérsia sobre um imóvel que estava arrecadado, mas houve uma demora para avaliação daquele imóvel, para venda daquele imóvel, o colega e aquele imóvel havia sido invadido. O colega, com essa postura combativa, agressiva, o que ele fez? Ele imediatamente requisitou o inquérito policial pela invasão do imóvel e se esqueceu de deliberar, por exemplo, sobre a necessidade de avaliação rápida, de venda daquele ativo, e aquilo se perdurou no tempo quando chegou às minhas mãos esse processo. Aí que eu tinha visto, assim, o imóvel já havia sido depredado, que certamente perdeu valor, e até então não tinha sido vendido. Ou seja, essa mudança de postura que eu me refiro também acontece também na atuação criminal, né? A atuação precípua do Ministério Público. E, principalmente sob a égide do Decreto-Lei, qualquer espirro do falido, o promotor já oferecia denúncia por falta de livros, tal, sem, às vezes, nem sempre existe, não são todas as falências, todos os processos de insolvência que são permeados pela fraude. É evidente que elas existem, mas nem sempre. Pode ter sido um insucesso, né? Uma empreitada sem êxito que não deu certo e o sujeito foi à falência. Como o professor Rui Camilo disse, é o Business Judgment Rule, né? Às vezes, ele tentou fazer o melhor e não conseguiu. Então, essa mudança foi paulatinamente, a atuação do Ministério Público foi sendo diversificada, ela foi sendo abrandada, né? Tanto é que essa mudança de postura ela coincide até com as alterações legislativas, né? Na nossa lei atual, com a mudança da Lei 14.112, existe ali a previsão para conciliação, para mediação, institutos
de acertamento, de ajuste amigável nos processos de insolvência. Ou seja, existe também um panorama legislativo favorável a essa iniciativa, a essa atuação mais colaborativa. Então, como eu digo, essa atuação ela tem que ser cirúrgica. A atuação do promotor de justiça ela não tem que se pautar só por esse caráter repressivo, agressivo, vendo fraude em tudo, mas tem que ser cirúrgica, procurando efetivamente onde há fraude, como combatê-la e, principalmente, onde localizar aquele ativo desembaraçado, aquele ativo viável que possa ser alienado rapidamente e reverta em prol da massa de credores. Né? Não adianta nada ficar, por exemplo, como disse o professor Rui Camilo, dando o exemplo da Petroforte, eu tenho um exemplo até mais antigo, na época que eu atuava na comarca de Guarulhos, segunda maior cidade do estado de São Paulo. Houve também uma empresa de transportes rodoviários que fazia semi-reboques, caminhões, e houve ali a abertura de inúmeros incidentes para extensão dos efeitos da falência primitiva para essas outras empresas que não possuíam nenhum ativo. E aqueles incidentes ficavam tramitando, sem solução. Né? Ou seja, a atuação ela não pode se dar não se podem abrir várias frentes sem um objetivo, sem um escopo, sem verificar se há viabilidade, sem que se possam trazer ativos suscetíveis de alienação e que revertam em prol dos credores de uma maneira cirúrgica. Então, o promotor de justiça hoje ele se volta mais porque é relevante, o que tem vai ter repercussão em favor dos seus credores. Então, e essa postura mais colaborativa, mais tendente aos ajustes, aos acordos, ela vem consubstanciada na recomendação 102, a que o ministro Humberto se referiu, do CNMP, principalmente no artigo 2º. Ou seja, como ela orienta a atuação do Ministério Público em âmbito nacional nessa área de insolvência, e eu tenho a honra de ter participado da elaboração do grupo de trabalho que contribuiu para a elaboração dessa recomendação. No seu artigo 2º, né, o caput, a presente recomendação tem por objetivo orientar, aperfeiçoar a atuação do Ministério Público no emprego da Lei de Recuperação Judicial e Falências de Empresas em situações correlatas e assemelhadas, visando salvaguardar o interesse público que decorre da necessidade de aplicar eficazmente as ferramentas legais do sistema de insolvência empresarial, a fim de evitar ou reduzir e minimizar os prejuízos sociais que dela possam advir. E depois, no parágrafo único, vem a atuação a que se refere o caput terá pelos seguintes parâmetros: o equilíbrio entre as noções de encerramento de atividades econômicas viáveis e a manutenção artificial do funcionamento de empresas inviáveis. Ou seja, a atuação tem que ser pautada por essa coerência, sem exageros, né, cirúrgica, na medida que seja possível que aquela atuação do Ministério Público, principalmente nas suas prerrogativas, nas suas atribuições, quer civis, quer penais, se volte para o escopo maior da falência, que é a satisfação dos credores. Né? É evidente que alguns aspectos de ordem pública não são transigíveis, não se podem transigir, mas muitos, né, são passíveis dessa verificação e devem ser fomentados. Ou seja, finalizando, eu não quero comer mais tempo, fazendo esse cotejo, como eu disse, no passado, o Ministério Público se portava como um repressor, né, desconfiando de tudo, vendo fraude, às vezes, onde não havia, né, instaurando, muitas vezes, propondo, ajuizando medidas por simples ânimos persequendi, né, por intenção de perseguir, de punir, com aquela visão sempre voltada mais para o jus persequendi, o direito penal. Né. Hoje, ele tem que buscar, evidentemente, corrigir a fraude, mas com um impacto na falência, com um impacto resolutivo, ou seja, um Ministério Público menos reativo
e mais reativo, né? Então, já que ele defende o interesse público, ele tem que atuar sempre com esse objetivo de solucionar ou auxiliar as partes na solução do conflito que se apresenta num processo de insolvência, nem sempre permeado de fraude. É isso que eu gostaria de falar. Desculpe que eu excedi um pouquinho o meu tempo, eu não consigo falar mais rápido do que isso, não tenho a didática do professor Rui Camilo, com anos de janela acadêmica e docente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Newton. Não há o que desculpar, a exposição foi muito relevante aqui para a discussão do painel, trouxe uma visão ímpar de dentro do Ministério Público, a importância do alinhamento do Ministério Público nessas questões e, principalmente, a evolução de postura de combativa para que eu diria pragmática, né? Visando aí o melhor interesse dos credores e nem sempre esse melhor interesse é por meio de um combate direto. Também aí pelo avançar da hora não vou mais fazer, vou me privar aqui de fazer mais comentários, já vou passar a palavra para a doutora Clarissa Toque, que também hoje preside o FONAREF, né, que é o Fórum Nacional de Recuperação Judicial e Falência. Então, eu tenho certeza que, abordando o tema de cautelares, vai trazer a experiência também como membro do CNJ agora. A palavra é sua, doutora Clarissa. Eu já falo alto, mas acho que o microfone vai ajudar. Gostaria de agradecer aqui o IBRA pelo convite de fazer parte desse grandioso evento. Cumprimento aqui todos os meus colegas do Judiciário, nas pessoas da minha querida desembargadora Anglizei, meu amigo João e a nossa querida Mônica, na qual eu saúdo todas as mulheres aqui presentes. Cumprimento o Ministério Público, aqui o CNMP, na pessoa do meu colega Ronaldo e do meu querido amigo e ex-integrante de vara, o Dr. Newton Belli. Ronaldo, que é também um integrante do FONAREF, da qual não sou presidente, mas tenho a honra de ser a secretária-geral. O presidente é o nosso ministro Moura Ribeiro. E já vamos ter trabalho, como o Moura Ribeiro já nos adiantou, aumentou o número de pedidos de recuperação judicial e falência. Vamos ter uma reunião hoje, né, desembargadora? E vamos já abordar esse tema. O FONAREF, para quem não conhece, ele é um fórum permanente de recuperação judicial e falência, sendo do grupo do Conselho Nacional de Justiça, e nós mensalmente nos reunimos para essas abordagens e também para a edição de algumas resoluções nos processos de recuperação e de falência. E cumprimento aqui todos os meus colegas de painel, na pessoa do meu queridíssimo ministro Humberto Martins e também do meu colega e amigo Luiz Felipe Salomão, que já foi aqui alçado à condição de ministro. Tomara que isso aconteça, ficaria muito feliz. E também o queridíssimo pai, ministro Luiz Felipe Salomão, que antecedeu aqui o meu chefe, ministro Mauro. Senhores, hoje converso sobre uma questão muito adepta no processo de recuperação e falência, que é a parte das medidas pré-cautelares. Só não me esquecendo de citar meu amigo aqui, São Severino, na qual cumprimento todos os senhores presentes. As medidas pré-cautelares, elas foram incorporadas pela Lei 14.112 e é a elas que eu vou aqui me ater. Mas, antes disso, eu queria só passar um cenário para os senhores do que a gente enfrenta hoje nos pedidos de recuperação judicial e de falência. Vejam, a partir de análise de dados empíricos disponibilizados pelo Doing Business da 17ª edição, foi verificado que o Brasil ele tem a pior média de taxa de recuperação de créditos no cenário da América Latina. Então, enquanto a maioria dos países latino-americanos eles atingem um índice de 31% de recuperação, o Brasil vem consolidando aqui, ao longo dos anos, a sua posição de recuperação em somente 18% de créditos. E, segundo o Ministério da Economia, até outubro de 2023, dentre as 38 mil empresas em recuperação judicial, apenas 24% das grandes e 9% das micro e pequenas e médias empresas operaram na situação de normalidade após o pedido de recuperação judicial.
E aqui, concretizando um pouco o que o ministro Moura Ribeiro abordou com os senhores, que é agora que foi a primeira página, né, a temática do Estadão, existem 84 milhões de ações em tramitação no Poder Judiciário, sendo somente 35 milhões no ano passado, e quando a gente pensa em recuperação judicial e em falência, essa situação ela se torna ainda mais grande, mais grave, porque o número de pedidos de recuperação judicial cresceu 70% em 2023 e o de falência cresceu 13%. Então, a gente vê que o nosso cenário atual é de um número muito amplo de pedidos de recuperação e de falência, então de insolvência direcionado ao Poder Judiciário. Então, quando a gente for pensar em eficácia do sistema de falência, a gente tem que, sim, pensar em medidas que possam desafogar o Poder Judiciário de todo esse colapso que vem enfrentando nessas questões de insolvência. Então, a gente pensa em meios alternativos de resolução de conflito quando se percebe que o judiciário já atua próximo do seu limite de absorção de demandas. Esses meios autocompositivos, eles não podem ser impostos às partes, então as partes têm que, de uma forma voluntária, se submeter a eles. E é por isso que o Conselho Nacional de Justiça, conforme o nosso grandioso ministro Humberto Martins aqui citou, ele vem cada vez mais incentivando o uso dessas técnicas. Nós temos a recomendação 58 de 2019, que orientava que magistrados responsáveis por varas especializadas ou não de recuperação judicial e falência fizessem sempre que possível o uso da mediação. E o enunciado 45, aprovado pela primeira jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígios, que é promovido pelo CJF, ele pacificou o entendimento de que mediação e conciliação são compatíveis com a recuperação judicial, extrajudicial e com a própria falência. Aqui a gente tem, então, a ideia de ampliação desses meios convencionais de solução de litígios, que é a famosa, que os senhores já devem ter ouvido com certeza falar, justiça multiportas, Multi-Door Courthouse System, que é uma ideia incorporada pelo professor Frank Sander, de Harvard Law School, e ele fala que a atividade jurisdicional estatal ela não é a única posta à solução do conflito direcionado à parte. A depender do conflito que a parte apresenta, ela vai ser direcionada para a porta da mediação, da conciliação, da arbitragem ou, aí sim, da porta da própria jurisdição estatal. E é justamente com base em todo esse cenário, em toda essa temática, que a Lei 14.112 ela muito bem incorporou essa ideia e trouxe essas medidas pré-cautelares, prevendo, então, uma tutela cautelar de urgência aqui no artigo 20b. Permite-se, portanto, que ocorra a suspensão dos processos de execução direcionados contra o patrimônio da devedora por um período de 60 dias, se essa empresa devedora, antes do pedido da recuperação judicial, então é um passo atrás, ela conseguir demonstrar que ela estava se submetendo a um procedimento de conciliação ou de mediação com os seus credores. Aqui, então, é uma possibilidade de incentivo do uso de mediação e de conciliação dentro do sistema de insolvência, possibilitando a antecipação daquele stay period. Então, medidas de execução direcionadas contra o patrimônio da empresa ficam suspensas enquanto perdurar essa ideia de conciliação e de mediação, justamente para que possa ocorrer aquele acordo generalizado no processo de insolvência. E essa ideia implementada pela Lei 14.112, ela foi fruto de longos estudos que ocorreram ao longo de todo o globo. Então, não é uma ideia somente colocada pelo nosso legislador de insolvência. Tiveram vários estudos mundiais que demonstraram a necessidade de flexibilizar a legislação de insolvência. Então, eu cito aqui para os senhores o denominado Global Guide do Banco Mundial e da Insol International, que buscou se descrever quais que foram as medidas
medidas legislativas adotadas pelos países para o enfrentamento da crise ocasionada pelo coronavírus após a finalização dessa temática, após a finalização do corona, como que esses países conseguiram dar suporte às empresas que vinham passando por dificuldade. E restou confirmado que a imensa maioria desses países optaram por flexibilizar a sua legislação de insolvência, assim como o Brasil também o fez, e dentre essas principais medidas de flexibilização estavam justamente esses mecanismos de pré-insolvência, essa negociação antecipada, prevendo aqui suspensão temporária de procedimentos de atos executórios direcionados contra o patrimônio da empresa devedora. Então, esses mecanismos, eles refletem uma prática que vem sendo adotada ao longo de todos os países, objetos de diversos estudos e objetos de diversas concepções que ocorreram ao longo do globo e foram aqui concretizadas na nossa legislação de insolvência. Eu cito aqui para os senhores duas resoluções, uma que é a Diretiva de Reestruturação da União Europeia, que ela previa aqui a moratória como sendo um aspecto central dessa diretiva, então esse lapso prolongado de pagamento, que é justamente o que a nossa legislação propõe, esse período de 60 dias, ela vem também incorporada nessa diretiva da União Europeia, e a Diretiva da Moratória de Reestruturação do Reino Unido, que é de 2020, que justamente também previa esse prazo alongado para pagamento de valores direcionados contra o patrimônio da empresa. Então, a gente vê que o nosso artigo 20b, ele, dentro do cenário global, ele é muito bem incorporado, porque ele traz uma prática que vem sendo adotada em diversas legislações. Então, nosso legislador ele foi muito sábio quando incorporou isso no nosso sistema, e me parece que nós temos bons frutos a serem aqui perseguidos por conta dessa tutela antecipada. Vou terminar bem no prazo correto, faltando 10 segundos para a felicidade do meu amigo Jorge, porque eu já sei que ele fica nervoso quando o prazo está chegando perto. E eu finalizo aqui com os senhores, só citando o padre Viana. Ele fala que vão-se os passos e ficam as pegadas. E eu tenho certeza que o doutor Carlos Fernando Matias deixou pegadas de muito amor e de muito empatia nos nossos corações jurídicos, jamais será esquecida. Muito obrigada a todos. Caramba, hein? Muito obrigado, doutora Clarissa, não só pela precisão no timing, né, com a exposição, mas também pela riqueza. Trouxe aqui elementos até do legislativo, né, com a tutela cautelar prevista no 20b, que inaugura uma mediação e é até um pré-requisito para que essa tutela possa ser conferida pelo judiciário, razão pela qual entende-se que até o legislador, nesse ponto, ele incentiva a mediação, a conciliação, sobretudo em casos de insolvência mais complexos, como, por exemplo, o caso que eu mencionei aqui anteriormente da Americanas, que também, o caso da Light, foram cautelares, como a que a doutora Clarissa trouxe aqui como exemplo. E, por fim, para a gente finalizar o painel, vamos tratar um pouco aqui de experiências internacionais, e, por esse motivo, eu passo a palavra aqui para o Dr. Martin Kenny, para a sua exposição, que nos brindará com uma experiência internacional. Funcionando, ok. Obrigado. Bom dia, meus bons amigos. Meu nome é Martin Kenny, eu vivo nas Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe. Já vivo lá há quase 20 anos. Eu sou canadense originariamente, mas há 40 anos eu deixei o Canadá como jovem advogado para aprender um pouco sobre litígio internacional. E 35 anos atrás eu estava em Nova York, empregado por um escritório inglês, e fui convidado
a ocupar uma posição em algo que a empresa chamou recuperação de fraudes sérias. Eu não entendi o que era isso direito. Nós agíamos em nome de instituições financeiras quando elas sofriam fraude. Desde aquela época, muitas décadas, o que eu fiz foi agir em nome de vítimas, grandes e pequenas, institucionais, do setor privado, setor público, vítimas de corrupção ou fraude, para um propósito, que era investigar o que acontecia, viajar à cena do crime aparente, mensurar o valor tomado por meios fraudulentos, normalmente envolvendo uma quebra de confiança e o processo de desenovelar o que tinha acontecido, para usar a frase romana fructus sceleris, os frutos da fraude. Onde estão? O que aconteceu com eles? Qual é seu valor? Como os frutos da fraude estão sendo mantidos? Como juntamos evidência objetiva da sua atribuição a aparentes fraudadores, ou uma fraude, a aparência de fraude. Reunir evidências objetivas da atribuição dos lucros da fraude às pessoas que cometeram essa fraude. Isso abre um portão para o alívio. No alívio na maioria dos sistemas judiciários do mundo, para tentar um alívio provisório. Nós tentamos conseguir ordens de quebra de sigilo para o sigilo bancário. De acordo com meu amigo Ed Davis em Miami, um grande advogado de recuperação de frutos de fraude. Então, conseguimos esses documentos, documentos de posse de empresas nas Ilhas Virgens Britânicas ou nas Ilhas Caimãs, documentos que atribuem ativos e valores a fraudadores e a fraudes. Isso sempre o maior segredo. Esopo, na verdade, Esopo era um grego contador de histórias. Uma das suas fábulas, ela se chamava a fábula da tartaruga e a lebre. E sabemos que a lebre é muito rápida e que ela sempre vai ganhar da tartaruga em um confronto aberto. E nós, como advogados de rastreamento de ativos, somos a tartaruga e o fraudador é a lebre. Então nós temos de nos mover de uma forma lenta, numa cadência deliberada, para reunir evidências objetivas da atribuição de riquezas à lebre. Esopo, ele indicou que para que a tartaruga ganhasse a corrida com a lebre, ela precisava ser engenhosa e talvez usar de truques. Então, às vezes precisamos utilizar ex-policiais ou oficiais de inteligência para entrar no lar da lebre em alguma história fictícia, pseudo-fictícia, para conseguir evidências usando escutas, como a polícia faz. Então usamos técnicas agressivas, sempre legais e mostradas de forma transparente aos juízes e sob a proteção do maior segredo. E convidamos juízes em todo o mundo a criar um arquivo secreto. Aqui no Brasil é um arquivo secreto paralelo ao arquivo aberto e transparente, para suspender os direitos do processo legal, do processo temporariamente, para que advogados como eu e meu escritório tenham ordens secretas de quebra de sigilo, que foi o que fizemos no caso do Petrofor, nos anos de 2010, na década de 2010, quando a ministra Nancy Andrighi do seu tribunal
Eles construíram houve uma construção de uma estrutura nas Ilhas Caimãs. Acho que foi construída uma estrutura em duas empresas nas Ilhas Caimãs, uma é chamada Brooklyn e a outra Arnage. Quando a ministra pediu a quebra do sigilo para saber quem era o dono dessas empresas, eles contaram uma história. Não, são dois costarriquenhos e eles são os donos dessas empresas e não a Kátia Rebelo ou seu pai, Sabino. Então fomos instruídos pelo Dr. Braga, que criou um arquivo secreto para a nossa interação, Dr. Rodrigo, Dr. Crico, Dr. Braga, para realizarmos uma investigação. Eu suspeitei que os dois costarriquenhos não eram indivíduos ricos. Enviei uma equipe investigativa para lá e usamos os serviços de Alejandro Pignatero, nosso advogado local em São José, para investigar quem eram essas pessoas. Descobriram que um deles era dono do Lava Splash, não Lava Jato, Lava Splash. Era uma máquina operada por moedas, era uma lavanderia com máquinas operadas por moedas, com 12 máquinas. Então, o pessoal de classe média baixa podia lavar suas roupas lá. E a dona do Lava Splash, nós discutimos, era dona de 50% do Secure Invest no Brasil, que era dona do Hotel Nacional, aqui, seguindo a pista. Um pedaço também de um rancho, de uma fazenda. E nós tínhamos um investigador nós tivemos de investigá-lo, né? E o nosso advogado, Dr. Pignataro, que falava espanhol, ele perguntou a ela: não, nós sabemos que você é dona dessa empresa costarriquenha, que é dona de metade dessas empresas aqui, que é dona do Secure Invest. Ela disse: o quê? A gente: não, aqui estão os documentos mostrando. Ela disse: não, meu primo Jaime é um advogado em São José e ele veio e me deu $1.000 para assinar esses documentos. Eu não sei nada sobre isso. Você já foi ao Brasil? Não, não fui. Você sabe alguma coisa sobre esses ativos? Nada. Você estaria preparada para depor isso, assinar uma declaração em cartório dizendo isso? Sim, claro. Nós descobrimos que o outro dono era dono também de uma empresa de reparo de computadores, funcionava na sua casa, era uma história similar. Era impossível acreditar que eles eram donos do Secure Invest no Brasil. Fomos ao ministro, chefe do Tribunal Superior das Ilhas Caimãs, com um pedido secreto de quebra de sigilo da Arnage da Brooklyn, e descobrimos que, olha só, a Sabina Rebelo e a Kátia Rebelo eram os beneficiários verdadeiros, e depois que a ministra Andrighi pediu a quebra de sigilo das empresas, houve uma rápida troca de papéis, de documentos, apontando os costarriquenhos como donos nominais e escondendo os donos reais. Isso pôs em movimento uma série de eventos que levou a evidência sobre a posse dos ativos da Secure Invest, e eu acho que o Camilo fez um ótimo trabalho de explicar. Mas, pelo meu cálculo, não são 17 anos. Eu acho que a data da Petroforte foi de 98, então são 26 anos. O caso está já sendo julgado, transitando por 26 anos. E eu acho que é um ótimo exemplo de resolução por acordo, o conceito de um administrador judicial não ter um conflito de interesse, o que é difícil de fazer, porque eles têm suas taxas, e as taxas dependem do resultado. Que as partes sejam informadas, que elas sejam consideradas no que fazem. Eu acho que isso resultou em um bem social nesse caso, que foi a resolução por um acordo que o meu colega, meu amigo Newton, sentado aqui do meu lado, emitiu um parecer
como o advogado público, nesse caso, em que o acordo era um bem social. Bom, nesse 1 minuto que eu tenho sobrando, eu vou contar uma história para vocês. Casos de fraude são difíceis de acertar. Tem níveis extremos de comportamento psicológico, emocional e com muitas personalidades psicopatas que a gente lida. E eu me lembro de ser convidado para uma conferência de quitação e o FBI tinha nos convidado para ir lá. A gente tinha congelado milhões de dólares de uma fraude de loteria gigantesca. A gente chama de fraude. A língua principal utilizada na fraude era de uma casa de publicações em Nova York e tinha dinheiro da pessoa da fraude lá, e com todos os dados das vítimas, 40 milhões de dólares foram roubados das vítimas desse crime. Então, depois que o senhor em questão saiu da prisão, ele ficou chocado em descobrir que seus ativos tinham sido congelados em diversos países. Na época, eu não era tão sábio quanto eu sou hoje, com 64 anos. E ele me disse, antes de começarmos, Sr. Kenny, eu quero que você entenda uma coisa sobre mim. E eu falei, o quê? O quê? Ele falou, eu fico acordado toda noite, cada noite agora, pensando, sonhando em formas diferentes de te matar. E, não muito sabiamente, eu falei, estamos em Vancouver, não muito longe de onde eu nasci, de onde você nasceu. Atravessando a rua, nós temos o centro da polícia. Você está familiarizado com o Código Criminal? Ele diz que se você fizer uma ameaça de tirar a vida de outra pessoa, você vai para a prisão por 1 ano, no mínimo. Você quer ter mais uma acusação? Você quer falar mais? Bom, eu não devia ter falado isso, porque ele levantou muito bravo, disse que queria arrancar minha cabeça e fazer outras coisas terríveis. Mas a conferência de quitação terminou ali. Por quê? Porque eu não fui sábio. Eu estava lá representando os interesses de outras 400 mil pessoas. Eu não devia ter enfurecido esse homem. Eu deveria estar calmo. Mas, por fim, nós conseguimos resolver esse caso. Então, eu sou um grande defensor da mediação em cenários nos quais podemos ter calma. Cenários nos quais talvez a personalidade psicopática pode ficar de lado. E com a assistência de um juiz, podemos conseguir com a diplomacia resolver essas difíceis disputas. Então eu peço muitas desculpas por não conseguir falar português, é vergonhoso. Mas muito obrigado. Dear Martin, thank you for the wonderful words. It was a very good explanation. Thank you. O Martin aqui nos trouxe aqui um caso prático, tanto americano quanto brasileiro, para encerrar bem esse painel. E até pelo decurso de tempo, eu, antes de encerrar, queria também saudar nosso sempre conselheiro Rodrigo Badaró pela presença aqui. E com essas palavras finais eu declaro encerrado o painel, agradeço a presença de todos e, sobretudo, dos palestrantes que nos trouxeram excelentes explanações. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Dr. Luiz Felipe. Senhoras e senhores, nesse momento encerraremos o painel. Pedimos a todos que permaneçam em seus lugares. Vamos tirar uma foto, a entrega do certificado e, na sequência, já chamamos para o segundo painel.